Ensaio de compressão triaxial. Para se fazer esse ensaio, é necessário se dispor de um equipamento completo de ensaios triaxiais, composto de um módulo mecânico, uma prensa, basicamente uma prensa, e uma câmara pressurizada, e acessórios que permitam medir variações de volume e manômetros que permitem medir a pressão em diversos pontos da amostra. Esquematicamente, o ensaio é feito em 2 estágios. Um estágio inicial, onde é aplicada uma tensão de confinamento no interior da câmara, e ele fica então submetido a uma tensão uniforme σ3. No segundo estágio, a tensão vertical é aumentada até o ponto do solo atingir a ruptura. Assim, esse acréscimo de tensão vertical somada à tensão de confinamento σ3 nos fornece o valor da tensão principal maior σ1. A sequência do ensaio, então, consiste em, inicialmente, submeter o corpo de prova a uma pressão de confinamento σ3, em seguida, aumentar a pressão vertical sobre o corpo de prova, até atingir a ruptura. O corpo de prova ele pode ser obtido de 2 formas. Normalmente, esse ensaio é feito em amostras indeformadas, de modo a representar fielmente as condições do solo no campo. Dessa forma, o solo chega no laboratório ou através de blocos indeformados, e isso acontece quando o solo amostrado está a pequena profundidade, ou ele chega no interior de amostradores metálicos, chamados amostradores Shelby, de parede fina, quando esse solo foi coletado a maiores profundidades. De qualquer maneira, de um modo ou outro, são confeccionados corpos de prova cilíndricos de forma a serem usados no ensaio. A montagem do corpo de prova na célula consiste em inicialmente colocar uma pedra porosa na base, seguida do corpo de prova, mais uma pedra porosa na parte superior, um cap superior para aplicação da carga vertical. Em seguida, o solo é envolvido numa membrana de borracha para que a água no interior da câmara não penetre no interior do solo. São colocados dispositivos que permitem medir a pressão em diversos pontos da amostra. Pode-se medir a poropressão na parte superior da amostra, pode-se medir a poropressão na base da amostra, pode-se medir a pressão no interior da câmara triaxial. Em seguida, uma esfera de aço e fecha-se a câmara. Em seguida, a câmara será cheia de água, tendo-se então a amostra preparada para ser levada à prensa. Uma base, pedra porosa, o corpo de prova, a membrana de borracha, a pedra porosa superior, o cabeçote superior, e o corpo de prova está pronto para ser levado à prensa. A prensa triaxial, ela permite um controle total desses acessos no interior da câmara. Assim, é possível abrir ou fechar o registro da tubulação por onde entra a pressão que vai gerar a pressão σ3 no interior da câmara. Outra tubulação tem outro registro que se permite abrir ou fechar a tubulação que mede a poropressão na base do corpo de prova. Esse registro pode ficar aberto ou fechado durante o ensaio, como nós vamos ver, e outro acesso
que é o acesso à parte superior do corpo de prova, que pode ser aberto ou fechado durante o ensaio, permitindo medir, por exemplo, a variação de volume ou a poropressão na parte superior do corpo de prova. O equipamento permite, então, acesso e o controle total de acesso a todas essas entradas à célula. O equipamento permite uma combinação muito grande de tipos de ensaio. Os 3 tipos mais comuns de ensaio são inicialmente um ensaio chamado de rápido não drenado, UU, Unconsolidated Undrained. Na primeira fase do ensaio é aplicado sigma 3 e todos os registros permanecem fechados. Em consequência, há o aparecimento de uma poropressão interna no solo, U0, que é a pressão neutra interior do corpo de prova por ocasião da aplicação de sigma 3. Na segunda fase, aumenta-se a pressão vertical e mantém-se fechado o registro de acesso ao interior do corpo de prova. Em consequência, a poropressão interna no solo vai aumentar à medida que aumenta a sua carga vertical. Ou seja, durante todo esse ensaio, os registros permanecem permanentemente fechados, não permitindo nem o adensamento do corpo de prova durante o sigma 3, nem a drenagem durante a ruptura do corpo de prova. O segundo tipo de ensaio é aquele onde se permite o adensamento do corpo de prova na primeira fase, mas não se permite a drenagem na segunda etapa. Por isso esse ensaio é chamado de CU, Consolidated Undrained, ou seja, adensado e não drenado. Ele é adensado na primeira etapa, ou seja, se aplica sigma 3 e se deixa aberto os registros de saída da água do interior do corpo de prova. Assim não há poropressão na primeira fase do ensaio. Já na segunda fase, os registros são fechados e não se deixa mais sair água do interior do corpo de prova. Em consequência, na fase de ruptura de cisalhamento, haverá o aparecimento de poropressão no interior do corpo de prova. Esse ensaio, ele representa as condições de um solo que estava adensado no campo, mas que vai receber um carregamento rápido que não vai dar tempo dele adensar ou drenar durante o ensaio, durante o carregamento, durante a ruptura. E um terceiro tipo de ensaio é aquele onde nas duas fases a drenagem fica aberta. Ou seja, eu não tenho poropressão nem na primeira fase do sigma 3, nem na fase da ruptura. E é chamado ensaio CD, Consolidated Drained. Então, ele é adensado na primeira etapa, aplica sigma 3 e deixa-se ele adensar, e mantém-se a drenagem aberta durante a fase de ruptura, de cisalhamento. Por isso ele é chamado de drained, ele é drenado na segunda etapa. São 3 tipos característicos de ensaios triaxiais: o U, CU e o CD. A resposta do ensaio nada mais é do que uma curva de acréscimo de tensões versus deformação. Ou seja, aumenta-se a carga vertical até ele atingir a ruptura. E o valor máximo de resistência é obtido graficamente no gráfico acréscimo de tensões versus deformação horizontal. Este gráfico está representando o acréscimo de tensão vertical. O acréscimo de tensão vertical aplicado além do sigma 3 já existente. Evidentemente que quanto maior for a tensão de confinamento, maior será a resistência. Dessa forma, a prática normal é de se fazer pelo menos 3 ensaios para 3 valores diferentes de tensão sigma 3, obtendo-se então 3 valores de acréscimos de tensão diferentes.
Quanto maior σ3, maior será a resistência ao cisalhamento, é evidente. Os três pares de valores de σ3 e σ1 permitem agora traçar-se a envoltória de resistência utilizando-se a representação gráfica do círculo de Mohr, admitindo-se, por exemplo, um exemplo numérico, que se tenha 3 ensaios realizados com a tensão σ3 de 1, 2 e 3 kg por centímetro quadrado, resultando na tensão σ1 de ruptura de 2,95, 4,9, 6 e 7. Traçando-se esses 3 círculos de Mohr no gráfico de envoltória de cisalhamento, gráfico de tensão de cisalhante versus tensão normal, o primeiro gráfico fica, então, 1 de σ3 e 2,95 de σ1. O segundo gráfico, σ3 igual a 2, σ1 igual a 4,9. E o terceiro, σ3 igual a 3 e o σ1 6,7. Em consequência, pode-se obter a envoltória de resistência desses solos, usando-se, por exemplo, o critério de Mohr-Coulomb, que é a envoltória linear. Pode-se definir o intercepto coesivo ou coesão, que é a interseção da envoltória de resistência com o eixo de tensão de cisalhamento, e o ângulo de atrito, que é a inclinação da reta envoltória. Dessa forma, este solo exemplificado terá uma coesão de 0,6 e um ângulo de atrito de 18,43. E a equação dessa reta envoltória será igual, a resistência ao cisalhamento será igual a 0,6 mais sigma tangente de 18,43 graus. O ensaio triaxial também permite medir a variação volumétrica. E o resultado é semelhante ao que se obtém nos ensaios de cisalhamento direto, ou seja, os ensaios com reduzido índice de vazios, eles inicialmente, os corpos de prova inicialmente reduzem de volume a um rearranjo das partículas, mas para que haja ruptura, as partículas têm que se afastar para a formação do ângulo de ruptura, obrigando que haja um acréscimo de volume para que haja ruptura. Já os solos de baixo índice de vazios, ou ao contrário, de alto índice de vazios, eles sempre reduzem de volume durante o cisalhamento. Então, solos muito compactos, areias muito compactas ou argilas pré-adensadas, elas vão aumentar de volume durante o cisalhamento. Já os solos com grande índice de vazios, as areias fofas, as argilas normalmente adensadas, eles sempre vão reduzir de volume porque eles estão com excesso de vazios e o cisalhamento provoca uma rearrumação das partículas, causando a sua redução de volumes. Numa comparação rápida entre as vantagens e as desvantagens do ensaio de cisalhamento direto com o ensaio de compressão triaxial, está mostrado nessa tabela. O ensaio de cisalhamento direto, o plano de ruptura ele é pré-definido. O próprio equipamento ele impõe que a ruptura se dê num plano pré-definido. Já no ensaio triaxial, o corpo de prova romperá no plano mais fraco. Então, a resposta é mais realística no ensaio triaxial, uma vez que ele apresentará uma ruptura na direção onde ele for mais fraco. No ensaio de cisalhamento direto, não se tem controle nenhum da drenagem. Não é possível impedir a drenagem. Já no ensaio triaxial, nós temos controle total da drenagem através de registro nos diversos acessos ao corpo de prova. O ensaio de cisalhamento direto ele não permite medir as pressões neutras. Já o ensaio de compressão triaxial é possível, sim, ter um controle total e se medir as pressões neutras durante o ensaio. Assim, nós temos, na verdade, duas envoltórias no ensaio triaxial, a envoltória de pressões totais e a envoltória de pressões efetivas. Já no ensaio de cisalhamento direto, isso não é possível. O ensaio de cisalhamento direto trabalha normalmente com amostras pequenas, mais sujeitas a erros de moldagem. O ensaio de compressão triaxial, pelo contrário, são amostras maiores
e os efeitos de erro de moldagem são menores. O ensaio de aceleramento direto é um ensaio de custo mais baixo e, evidentemente, que o ensaio triaxial tem um custo mais elevado, que é um fator sempre de decisão. O ensaio de aceleramento direto ele é mais rápido de ser feito, ele exige um tempo menor de execução, já o ensaio triaxial ele é um ensaio mais demorado, por isso até refletindo no seu custo unitário. Recomenda-se agora que sejam assistidos 4 vídeos colocados à disposição na sua sequência indicada. Primeiro vídeo 1, depois vídeo 2, 3 e 4.